Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui nesta casa de oração, caridade, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa, neste instante, derramar as suas bênçãos sobre nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, para que nesta tarde de hoje, ao relembrar a sua passagem pela Galileia antiga, possamos nós elevar a nossa vibração e apreender o sentido profundo deste ser que é verdade, caminho e vida de cada um de nós. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve para eles, dizendo a eles que Deus deu a capacidade de eles ministrarem, de serem as cartas vivas do Cristo, mas não da letra, mas do Espírito que vivifica. Em outra oportunidade, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, vamos ouvir. Assim nos diz o evangelista João, palavras de Jesus. O que vos digo são palavra e vida. Pensando então que cada momento do nosso Senhor Jesus na terra constitui uma lição preciosa para nos encaminhar em direção à vivência da lei divina, tal é a missão que ele aceitou de Deus quando aqui esteve na Terra, desde a constituição do planeta terreno. Nós iremos pensar, nesse momento, que cada palavra do Evangelho, que cada momento que a gente tem acesso hoje, dessa vida, desse exemplo de vida, constitui, então, essa lição preciosa. E é por conta disso, tentando ouvir essas palavras, que segundo eles são vida para nós, é que nós vamos refletir sobre a passagem da cura do paralítico de Cafarnaum, que se chamava, segundo Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues, Nataniel ben Elias. Nos evangelhos sinóticos, nós não temos, o nome dele, a gente só fala o paralítico de Cafarnaum. Essa passagem do evangelho, ela está no evangelho de Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 12, no capítulo de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 17 a 26, e também a gente vai encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 8. Nós vamos aqui, então, trazer o Evangelho de Marcos, para a gente poder relembrar esse momento, e também, em seguida, a gente vai propor aí um estudo mais aprofundado, retirando o espírito da letra, que vem nos dá a entender que o que Jesus fez ali na casa de Pedro, em Cafarnaum, ao curar o paralítico e que aquelas pessoas que lá estavam presenciando, nós não só temos como única lição o poder e a autoridade de Jesus em curar os corpos, no caso dele que sofria de uma paralisia física. Nesse instante, então, é preciso também a gente compreender em que contexto aí Jesus acontece esse fato. Lembrando que eu sempre digo, quando a gente trabalha principalmente com crianças que estão acostumadas a ouvir histórias, personagens, essa história não é uma história de um personagem,
mas é a história de um ser, é um fato, é a realidade. Por mais que ao longo do tempo, durante o processo de transcrição dos evangelhos, muita coisa se perdeu, aquilo que é essencial ficou para nós, porque é vida, porque é eternidade, é a realidade do Espírito e constitui para nós a vinda de Jesus, a segunda revelação divina. Então, o que acontecia? Já tinha acontecido e já tinha chamado a atenção das pessoas que lá estavam. Jesus já tinha curado um leproso. E Jesus, ao curar esse leproso, Jesus toca-lhe no corpo, que era, segundo a tradição judaica, totalmente proibido. Isso foi algo que levou aquelas pessoas que estavam ali, nem todas, os simples de coração, ficaram encantados e felizes com a cura daquele leproso, mas alguns ali, especialmente os doutores da lei, os fariseus, os escribas, aqueles que eram considerados os intérpretes verdadeiros da lei de Moisés, que sabiam o que significava a lei, se escandalizaram, ou então projetaram-se diante daquilo, como é que um homem simples daquele pudesse, né, com um sentimento de inveja, injúria, desprezo. Então, Jesus já havia feito isso. Jesus também já havia retirado uma obsessão de uma pessoa que estava na sinagoga. E também já havia dito aos próprios rabinos que ele fazia isso porque ele tinha autoridade. Filho, né? No caso, essa autoridade maior do que os próprios rabinos. Então, quando essas pessoas, principalmente os fariseus e os escribas, presenciaram esses fatos, chamaram a atenção e estavam seguindo Jesus, principalmente com a intenção de fazê-lo, pegá-lo em alguma contradição contra a lei de Moisés, a fim de denunciá-lo ao sinédrio e, por fim, submetê-lo a uma morte de apedrejamento, porque não era um verdadeiro profeta, né? Essa comunidade judaica, ela já estava esperando o Messias, né? Há mais ou menos 400 anos houve um silêncio profético. Então, com a chegada de Jesus e com esses atos de cura, vamos de fato ver que constituiu naquela pequena região ali da Galileia, né, tomando conta de outras regiões próximas e até de regiões do outro lado do Jordão, naquela antiga ali Palestina, nós vamos ver, então, essa notícia dessas curas. Não havia médicos naquela época, não havia as formas pelas quais eles usavam para curar, principalmente os leprosos, eram colocá-los em valas, sem nenhum tipo de condição, como se a pessoa tivesse morta em carne viva. Havia um desprezo, tanto pelas pessoas que tinham alguma deficiência, quanto pelas pessoas que sofriam de alguma lepra, que era considerado possivelmente um castigo divino, porque possivelmente aquelas pessoas cometeram uma blasfêmia contra Deus. Então é nesse contexto que a gente vai encontrar, antes da passagem do paralítico de Cafarnaum, para a gente poder entender um pouquinho o que vai acontecer nessa passagem. Então, em Marcos, eu vou recuperar o trecho todo. Nós não vamos conseguir trabalhar hoje toda a riqueza da passagem, porque o nosso estudo, nós fizemos esse estudo em 3 meses, né? Cada versículo, são 12 versículos, cada versículo é em uma semana, então a gente não vai conseguir trazer toda essa riqueza que tem nessa passagem. Mas algumas ideias importantes a gente já vai começar
a partir de hoje. Então nos diz o evangelista Marcos: depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram. Jesus, então, estava em casa, possivelmente a casa de Pedro. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta, e falava-lhes a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto, onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente, por seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoar em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, e de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. E realmente, algo assim nunca vimos, né? É importante a gente entender, pela doutrina espírita, que nenhuma lei foi descumprida, nenhuma lei da natureza. A cura do paralítico de Cafarnaum está explicada pela doutrina espírita como um elemento, um trabalho em função da própria lei de Deus, né? Dentro do magnetismo, aí a gente teria que estudar esses mecanismos, e no sentido mais profundo, Jesus, como espírito puro que o é, traz para nós aí todo o poder. Como ele próprio nos diz que o que ele fazia, nós também poderemos fazer e muito mais. Ou seja, como filhos de Deus, assim como ele. É a condição do Mestre Jesus, da sua natureza excepcional, como espírito puro, que já o é, espírito crístico, proporcionou todas essas curas que nós vemos relatadas nos evangelhos. Então, a primeira palavra que nós vamos tirar dessa passagem é a palavra multidão. É muito interessante a gente pensar nessa turba que estava ali ao redor da casa de Simão Pedro, que impediu ali os amigos de entrarem à casa de Simão Pedro para levar o paralítico, porque ela estava tomada de pessoas. Havia, pelo relato, algumas pessoas que também já estavam dentro da casa, né? Então, essa multidão, qual seria o significado? Como a gente pode interpretar o sentido espiritual de turba e de multidão nos evangelhos? Lembrando que para nós a realidade se expande, não só havia ali uma multidão de espíritos encarnados, como também de espíritos desencarnados. Essa multidão que estava ali ao redor da casa de Pedro, um acontecimento extraordinário no sentido de a presença de um ser totalmente iluminado naquela paisagem sofredora, né? Numa paisagem da terra, ainda numa infância moral muito grande, intelectual muito grande. Nós temos ali a presença da luz, o próprio magnetismo de Jesus atraindo a multidão. Porém, essa multidão que estava ali, nem sempre, nem todos que estavam ali, estavam com uma intenção real de realmente ouvir
aquilo que aquele homem diferente estava ensinando. Alguns estavam ali como curiosos, outros para contestar ou pegá-lo em algum tipo de blasfêmia para poder entrar aí no processo de julgá-lo, condená-lo. Outros indiferentes diante daquele fato estavam ali porque todo mundo também estava ali. Então a multidão, ela sempre vai expressar esse conjunto de pensamentos que geralmente as pessoas adotam a partir de um líder que eles escolhem. Quando a gente verifica, por exemplo, nós temos um grupo que adota algum tipo de comportamento. E aí, certa feita, eu perguntei a uma jovem, né? Ela tinha acabado de entrar na universidade e ela cortou o cabelo pela metade, raspou um lado e o outro ela pintou todo de roxo. Aí eu perguntei, por que você fez isso? Aí ela falou assim, porque todo mundo está fazendo. Todo mundo que entrou está fazendo isso. E o que a multidão revela, na verdade? É aquela consciência que dorme, é aquela consciência que vai de acordo com o líder que foi escolhido naquele momento, os grupos escolhidos para poder seguir. Não há ali uma escolha que se diferencia daquele grupo. Então todo mundo faz as mesmas coisas, porque todo mundo está naquele grupo, sem nenhum tipo de reflexão ou de busca de uma escolha individual, no sentido de por que eu preciso fazer isso? Ou o que eu estou fazendo mesmo? Sem esse tipo de reflexão que leve o indivíduo a sair da multidão. E é por isso que Jesus também no próprio Evangelho de Marcos vai nos dizer assim, tenho compaixão da multidão. Porque no caso, Jesus veio ofertar a todos nós. Mas nem todos que estavam ali estavam em condições de despertamento consciencial para aproveitar a grande oportunidade do nosso irmão celeste, criador do globo terreno, o nosso governador espiritual, estava ali naquele momento, a maneira mais material, física possível, presente na Terra. Então a multidão são as consciências que dormem diante das realidades espirituais. É por isso que o nosso irmão Honório, ele vai nos dizer assim, a multidão ela é passiva, ela reage de acordo com o que se apresenta o líder eleito por ela. E para seguir Jesus, ele diz assim, para seguir Jesus, nós precisamos sair da multidão. Então, essa multidão que estava ali à frente da casa de Simão Pedro, e a gente vai pensar tanto de encarnados quanto desencarnados, mas também dentro da nossa intimidade, existe uma multidão de pensamentos, uma multidão de sentimentos, né? E essa multidão, ela criou um obstáculo para a entrada do paralítico pela porta da casa de Simão Pedro. Então, a gente percebe que havia naquele contexto esses espíritos que estão em vários níveis evolutivos e, por conta de não se despertarem consciencialmente, elas estavam ali causando esse obstáculo. E é tanto que o paralítico, junto com seus amigos, vai procurar uma alternativa de fugir da multidão para poder chegar próximo ao Mestre Jesus. E a gente vai ver o que significa isso. A subida, né, ali, o ato daqueles amigos, de levando o paralítico até o telhado, significa uma necessidade que nós temos quando nós precisamos e queremos sair da multidão. É a necessidade de
elevação vibracional. Ninguém vai chegar a Jesus vibrando, até a prece, quando nós fazemos uma prece, se não houver o sentimento, a verdade do que nós estamos dizendo, a prece não alcança nem o teto da nossa casa. Por que isso? Porque é necessário sair da multidão. Nesse ato, nesse momento que nós escolhemos estar aqui hoje, nós saímos da multidão. Mas ainda esse sair da multidão, muitas vezes, diante da nossa imperfeição moral, a gente volta para a vida, para a convivência na sociedade, e às vezes a gente cai na multidão novamente. Essa condição de não ser constante ainda a nossa saída da multidão. Porque a sair da multidão é essa escolha que o indivíduo faz por aquilo que o eleva. E todas as vezes que nós precisamos e queremos sair da multidão, nós precisamos ter vontade e esforço. Emmanuel nos fala sobre a vontade como sendo ele compara a mente a um escritório com várias seções. E lá nessas seções tem a seção do desejo, da memória, da inteligência, e a seção mais importante, que domina todas as outras seções do escritório da nossa mente, é a vontade. Assim nos diz Leon Denis, também, no Problema do Ser e do Destino da Dor, a vontade é uma potência da alma e é a única capaz de nos libertar dos hábitos, dos maus hábitos que nós trazemos ao longo das nossas vivências anteriores. Porque a multidão é justamente a expressão da repetição dos hábitos que nós conquistamos ao longo do tempo, durante as nossas existências, pela nossa jornada evolutiva, durante a nossa jornada evolutiva. Então, o hábito que nós temos hoje, é claro que nem sempre o hábito é ruim, porque a própria irmã Joana de Ângeles vai nos dizer, é preciso ter um hábito construtivo, para que a gente crie o quê? Novos hábitos. E a proposta de Jesus na Terra, essa proposta do Evangelho é justamente isso. Permitir que nós façamos escolhas diferentes, que nós nos individualizemos pela nossa vontade de buscar seguir esse modelo, esse guia, para sair desta multidão. Então a gente precisa dessa vontade firme. E aí a vontade firme é como dizem os Espíritos na questão 909 de O Livro dos Espíritos. A Kardec pergunta aos Espíritos se é possível vencer as más inclinações. E os Espíritos respondem sim, perfeitamente. Mas o que lhes falta é vontade. Quão pouco dentre vós tem vontade? Então, é a vontade, de fato, de sair da multidão, que precisa de coragem, eleger o Mestre Jesus, que vai fazer com que nós façamos da nossa jornada, principalmente nesse momento atual, em que estamos nós aqui agora encarnados, fazendo uma mudança de rota, saindo da horizontalidade para a verticalidade. Ô Josi, o que é isso? A horizontalidade. Geralmente, quando nós reencarnamos, Joana de Ângeles fala sobre isso. Nós, ao repetirmos os gestos, os sentimentos que nós trazemos das vidas pregressas, as atitudes, eu estou caminhando em uma outra existência no mesmo nível. Eu não mudo a rota, porque eu estou repetindo
os mesmos gestos, os mesmos atos, as mesmas palavras, os mesmos sentimentos. Eu estou albergando dentro de mim há séculos uma mágoa por alguém que está na minha família hoje. E eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu estou apenas repetindo tudo aquilo que eu já fiz no passado. A partir do momento em que eu tenho esse contato com Jesus, que é o que o paralítico vai fazer, ele vai buscar Jesus para sair de uma condição de paralisia que ele estava, vai buscar Jesus, conta com os amigos que expressam na passagem a caridade que não exige recompensa, que não exige aplauso, a caridade que não tem nome, porque esses amigos que levaram o paralítico até Jesus são eles, não tem nome. E eles se esforçam junto com o paralítico, não desistem da decisão que o paralítico tomou de se encontrar com Jesus para ter uma nova oportunidade na vida. E então, eles fazem esse gesto de levar o paralítico, elevando a condição, o querer, a vontade de querer sair da multidão e da situação de paralisia, porque se nós estamos repetindo os mesmos atos, se nós ainda albergamos diante de alguém a mágoa, o ressentimento, se eu alimento isso, e às vezes a gente até diz assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto, e aquilo, eu convivo com fulano, Beltrano, e eu fico ali, naquele processo de repetição, eu não mudo a minha trajetória, então eu não mudo, eu não me verticalizo, e as coisas de Deus exigem que a gente faça a verticalização. Exigem que a gente eleve o nosso olhar para a realidade espiritual, para que o próprio Mestre Jesus consiga, com o seu ensino, sua mensagem, penetrar no íntimo da nossa alma. Sem essa vontade, a gente vai continuar repetindo, e dentro da nossa memória cósmica, essa repetição vai nos levar ao quê? Ao estado de paralisia. São as chamadas paralisias da alma. Se eu guardo mágoa, vejamos, ressentimento de alguém me fez algo, e eu fico guardando isso dentro de mim, nesta existência, e eu não perdoo, porque a orientação de Jesus é o perdão, ou seja, faz uma escolha diferente, se eleva, perdoa. E aí o que é que eu faço? Não, eu não consigo perdoar. Não, mas você sabe muito bem, fulano fez isso, falou assim de mim, eu não aceito, eu não mereço, e vai alimentando. Eu não perdoo nessa vida, o que vai acontecer na próxima? Eu volto e fulano vai estar na minha vida de novo. Mas eu ainda continuo dizendo que eu não perdoo fulano, eu não consigo, eu não me dou bem com aquela pessoa, eu tenho uma relação de animosidade, e eu vou mantendo. Na outra encarnação, mais um tempo, na outra. Enquanto eu não fizer a escolha por Jesus, que é a verticalidade, é a buscar a elevação, eu vou continuar repetindo os velhos maus hábitos. E é por isso que André Luiz vai falar para a gente que é mais difícil a gente mudar um mau hábito, extirpá-lo de nós, do que conquistar uma virtude. Porque a gente vai trazendo a memória cósmica, isso vai enraizando até no corpo perispiritual e nas futuras reencarnações. A mágoa vai alimentando as células de energia deletéria e vai nos adoecendo.
Então é por isso que, nesta lição aí, entendendo a multidão como esse significado simbólico e espiritual, possamos nós fazer essa jornada de escolhendo novos hábitos, a leitura de um livro edificante, a própria oração, a meditação, o auxílio ao próximo, seja de que forma for, sensibilidade de ouvir o outro quando o outro chegar para falar alguma coisa para nós. Às vezes a pessoa está precisando tanto só desabafar e a gente não deixa nem a pessoa desabafar porque a gente quer falar também da gente. Então são esses elementos que vão fazer com que a gente, ao longo da nossa existência, a partir dessa compreensão, possamos ressignificar essa nossa ação hoje no bem, a partir dessa doutrina maravilhosa que vem nos ensinando, retirando o espírito da letra, nos ensinando como realmente entender o Evangelho do Cristo. Outra palavra interessante que a gente falou aqui sobre a porta. Por que o paralítico ele não conseguiu entrar pela porta devido aos obstáculos da multidão? Tem uma passagem no Evangelho de João que o próprio Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta. O que isso significa? Jesus é a nova oportunidade para termos uma vida nova. Aqueles que estavam lá fora, que não chegaram nem próximo do batente da porta, eles estão escolhendo ficar de fora desta vida nova, né? Os que estão lá na beira da porta são os indecisos, todos esses aí, os indiferentes, os indecisos, e tem aqueles que adentram a porta. Tem os que adentram a porta e que realmente buscam em Jesus essa vida nova. E é por isso que, ao adentrar a porta e descobrir o Cristo, e descobrir os seus ensinos, as suas verdades, esse indivíduo se modifica a tal ponto que ele consegue expressar na sua vida os ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele entra e ele sai. Para quê? Para achar pastagens. Porque agora, como discípulo, como apóstolo, ele vai trabalhar. Ele já é um ser novo. Porque ele fez o trabalho interno dentro dele. Então a porta representa, pode ser tanto esse momento de decisão, quanto a indecisão do espírito. E é cada um de nós aqui que vai fazer esse processo de querer entrar. E essa decisão, vamos analisar. O paralítico não teve dúvidas. Porque mesmo impedido de entrar pela porta, ele conseguiu chegar até Jesus. O encontro com Jesus. Os olhos nos olhos. O paralítico desceu do telhado, expressando aí que ele se elevou na sua vibração. A sua decisão foi uma decisão por uma vida nova. E é de se admirar isso, porque revela para nós que o espírito aí, o paralítico, o Nataniel, já tinha introjetado dentro de si alguns ensinamentos. Ele possivelmente estava expiando alguma falta cometida no passado. Ele já espiava isso de uma maneira resignada. Então, ele teve um momento, como nos diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, que todo espírito culpado, para que ele possa se regenerar perante a lei de Deus, ele vai ter que passar por 3 etapas. A primeira etapa é o arrependimento. Ele se arrepende daquele mal que ele fez. Mas isso por si só não é o suficiente para ele poder se regenerar
perante a lei divina, não é perante o próximo. Porque o que o espírito errante fez foi, ele criou uma fratura na lei divina, na sua relação com a lei divina. Ele rompe com a lei divina. Toda vez que nós fazemos algo que é contrário aos ensinamentos da lei de Deus, nós criamos uma fratura na nossa relação com Deus. Então, o espírito aí do paralítico, ele já possivelmente se arrependeu e já fazia algum tempo que ele estava expiando, que a segunda etapa, o catre representa justamente o resultado do passado, das escolhas que ele fez no passado. Aquele momento ali, para ele preso, o livre-arbítrio dele estava limitado. Ele não saía da cama. Então ele tinha uma liberdade de ação muito restrita. Ele estava espiando. Vai chegar agora uma terceira etapa para o paralítico. Fruto do encontro com Jesus. Jesus olha nos olhos do paralítico. E Jesus reconhece aquela alma, reencontra com ela. E sabe que o ciclo da expiação estava se findando. E é por isso que Jesus diz a ele que os seus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu catre, que às vezes nós pensamos assim, por que Jesus diz a ele para tomar o catre? Em outras passagens a gente vê Jesus dizendo assim, vá e não peques mais. Esse toma teu catre foi uma advertência do Cristo. O Cristo quis dizer para ele, olha, leve o seu catre como uma forma de lembrança do passado, do que foi feito no passado. Para que você possa, diante da liberdade de ação que você vai ter agora, fazer uma nova escolha diferente daquela que você fez. É Jesus com seu amor nos dizendo, nos orientando. Porque aquele significado da cura ali foi a cura do corpo. Jesus sabia que a regeneração da alma dependia das escolhas que ele iria fazer e que ele fez depois dessa cura do corpo físico. Que infelizmente nós sabemos, pela espiritualidade superior, que Nataniel não ouviu o conselho de Jesus. Assim como muitos, ele voltou à sua vida antiga, não foi para casa, foi para a festa, para a bebida, e fez novamente uma escolha. Repetiu escolhas do passado. E é claro, em algum momento, ele vai se arrepender, se recuperar, porque a lei de Deus não é uma lei de castigo eterno, e nós todos sabemos que a reencarnação nos permite repararmos as condutas errantes do passado. Então, essa nova chance, eu costumo, pensando no paralítico, que essa decisão que ele toma de sair dessa vida de paralisia, esse gesto dele de buscar o Cristo, inicialmente para se curar, curou o corpo físico. A alma, para ser curada, precisa adotar a verdade da vida, os ensinamentos do Cristo. E isso é só a própria alma que vai fazer por si mesma. Então, nesse momento que a gente percebe, muitos falam assim, mas fulano teve a oportunidade de viver com Jesus, foi por isso que ele se modificou, foi por isso que ele conseguiu. Jesus não fez mudança em ninguém, não agiu como um mágico que toca a varinha mágica e muda todo mundo. Não. Jesus, como libertador, nos ensinou, pelo conhecimento, qual é a verdade da vida. A principal verdade da vida, que nós somos espíritos eternos e somos filhos de Deus que nos ama.
e que ele, Jesus, também nos ama. E é por isso que ele veio nos ensinar como também conquistarmos, expressarmos o divino dentro de nós. E é nesse sentido que a gente precisa refletir que Jesus, mesmo não tendo esse encontro tão pessoal como foi com o paralítico, ele encontra conosco. Todas as vezes que nós buscamos, por meio da oração, que nós buscamos abrir o seu evangelho, que é luz de vida, todas as vezes que buscamos auxiliar alguém, é esse amor, é essa lembrança dessa assistência incondicional que nos acompanha e que nos dá a certeza e a esperança de uma vida melhor. Então, é egoísmo de nossa parte, é orgulho de nossa parte, querer a presença de Jesus em carne e osso na terra novamente, porque o seu evangelho está aqui, nos dando todas as ferramentas e condições para que a gente possa realmente sair da multidão, fazer a escolha por uma vida nova. E essa elevação que o paralítico teve, chegar ao teto, e observe que ele elevou-se para chegar a Jesus, mas aquilo que para ele era o máximo em carga evolutiva, para Jesus já era teto há muito tempo, porque ele chega aos pés de Jesus. Então, essa questão de nós analisarmos a condição de elevação espiritual, ela é muito importante, principalmente porque quando a gente tem o início da passagem em que Jesus diz, em que Marcos diz que Jesus estava em casa, ali não está se referindo à casa física apenas de Simão Pedro. O significado espiritual é: Jesus já conquistou a plena regulação mental. É a casa mental do Cristo que está unida ao seu sentimento pela humanidade de amor, de justiça e de caridade, que é a lei de Deus. Então, quando a gente escuta essa palavra casa no Evangelho, é, de fato, um ideal de padrão vibracional. É a forma como nós nos conduzimos e que revela o nosso estágio evolutivo. Então, o estágio evolutivo de Jesus é pleno. É o que nós conseguimos compreender pela doutrina. É claro que nós nunca vamos conseguir realmente entrar no psiquismo do Cristo, no sentido de explicar, mas é uma harmonia divina. E aí nós nos lembramos que a doutrina espírita vem nos falar sobre isso. A importância da casa, que a gente não é a nossa casa que nós estamos morando momentaneamente por empréstimo da lei de Deus, por nosso Pai, mas é a casa mental, é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, que revela para os espíritos a nossa condição evolutiva, em que grau evolutivo nós nos encontramos. E aí no livro No Mundo Maior, recomendo, quem puder ler, No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 3º, está lá o capítulo falando só sobre a casa mental. E o irmão, esqueci o nome dele, Calderaro, né? Calderaro vai explicar para André Luiz mais ou menos assim. É como se o nosso cérebro, ele fala assim, nós não temos 3 cérebros, André Luiz, mas é como se nós tivéssemos. Vamos dividir, vamos pensar no cérebro como, porque o cérebro é, no plano físico, a região da nossa atividade mental, mas quem pensa é o espírito, né? A mente é organizada pelo espírito, não é pelo corpo físico. O cérebro é que interpreta isso quando nós estamos encarnados. Então, o que acontece?
Aí Calderaro, de uma maneira muito didática, vai dizer a André Luiz: pensemos o cérebro como se fosse uma casa de 3 andares. Na primeira casa que nós temos, no primeiro andar, melhor dizendo, nós temos ali todo o nosso passado. Tudo aquilo que é reflexo dos nossos hábitos, dos automatismos. Está ali nesse andar, mais ou menos no subsolo ali, nesse patamar mais baixo, o passado, o resultado de todas as nossas escolhas, boas ou ruins. É o que nós já conquistamos, que é o ontem, que na verdade é o nosso subconsciente. No hoje, ali no andar, no momento, subindo ali um andar, nós temos o hoje. O hoje é fruto de tudo que nós estamos fazendo, no sentimento, nos pensamentos, nas nossas escolhas, que é o momento presente, é o consciente. É o consciente. E o terceiro andar é o futuro, é a meta, é aquilo que nós devemos, o ideal, buscar o ideal. Então, é o superconsciente. Então, é como se nós tivéssemos, ele fala assim, é como se nós tivéssemos, ao mesmo tempo, encarnados, o passado, o presente, e já estamos no presente construindo o futuro. E por que isso é tão importante para nós? Porque ele vai dizer que é no hoje, é no estágio do consciente, que nós poderemos nos libertar do subconsciente, dos equívocos do passado. Porque, às vezes, quando nós estamos repetindo só o passado, a gente não consegue libertar do passado. Quando a gente se apega demais ao passado, a gente vive no passado e não aproveita as oportunidades do presente. E isso se materializa de diversas formas. Quando, por exemplo, a gente tem a manifestação de uma depressão, um estágio mais agravado de tristeza profunda, e ficamos nos apegando a algo que nós queríamos ter realizado e nós não realizamos. E às vezes aparecem situações na nossa vida nos chamando para uma nova forma de viver e a gente fica apegado àquilo que a gente não conseguiu, que não realizou, ou então àquilo que a gente não conseguiu sentir. Eu queria muito perdoar, não consegui perdoar, e eu fico me martirizando ali o tempo inteiro. Então, são processos dolorosos para a alma. E que no hoje, a gente precisa pensar sempre assim. Nossa irmã Maria Dolores fala para nós que a cada dia que o sol nasce, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Então, todos os dias é um dia novo, de novas chances que a gente tem, de fazer novas escolhas. E se a gente errar, e é comum que nós erremos, porque comum no sentido de que é muito mais frequente que isso aconteça pela nossa condição evolutiva, a gente não pode ficar mergulhado, paralisado na culpa. Eu errei, eu não podia ter errado, eu fiz isso, e aí eu não me perdoo, e eu vou alimentando todo esse processo aí de dor para a minha própria vida, para a minha própria alma. Então, o que a gente precisa aprender? Ver na beleza da natureza, porque é tão difícil quando a gente está tão assim num automatismo do ontem, do subconsciente. A gente vai trabalhar do mesmo jeito, a gente passa pelas plantas e não vê a beleza das plantas. A gente passa, vê o sol bonito raiando e a gente reclama. Ou então vem a chuva molhando e aquele cheirinho gostoso que sobe e a gente fala, está chovendo demais. Então, são as coisas lindas de Deus que revelam o seu amor por cada um de nós. E às vezes a gente não enxerga porque a gente está plantado numa fixação mental pessimista. Para a gente superar
acreditar nas esperanças que o Cristo nos deu e nos dá através do seu evangelho. A gente possa, então, pensar, refletir nessa passagem, pensando mesmo que essa condição de paralisia pela qual passou o nosso irmão Nataniel no corpo físico, ela também pode se expressar na nossa alma. A paralisia do ódio, a paralisia da mágoa, a paralisia do ressentimento, todos esses da cólera, da raiva, do desejo de vingança, tudo isso paralisa-nos e não permite que nós projetemos, façamos no hoje uma vida nova, já projetando o futuro que há de vir, porque é no hoje que a gente constrói os nossos próximos passos das nossas futuras reencarnações. Então, pensemos nós que essa lição poderosa do Evangelho é muito além de curar um corpo físico. A passagem nos revela muitos significados importantes que nos ensinam e nos dão a condição de viver melhor, com mais segurança, que a gente possa escolher o Mestre Jesus, que a gente possa sair da multidão, fazendo da nossa vida uma vida nova, permitindo que Ele realmente, de mãos dadas conosco, mesmo que ainda o vejamos, estejamos bem pequenininhos diante dele, como uma criancinha, um bebê, mas pegando na mão dele, porque ele, com certeza, sabe do potencial que cada um de nós tem para viver essa mensagem, porque ele é o mestre. Mestre não ensina ao aluno aquilo que o aluno não consegue aprender. Se ele nos ensinou, é porque nós temos condições de viver essa mensagem. Nós temos condições, se a vontade realmente for real, como dizem os espíritos, se ela for realmente a vontade, com essa potência toda, nós com certeza estaremos abraçando mais próximo a Jesus, mais cedo do que nunca. O tempo é de cada um. Esse ser incondicional que nos ama desde muito tempo. Muita paz.